Bom, gente, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui hoje com vocês, né? Meu nome é Adriano Machado, eu sou colaborador na Fundação Logosófica e essa atividade é mais uma atividade da série Melhores Pais, Melhores Filhos. E o nosso tema de hoje, não sei o que vocês acharam, mas eu achei muito interessante. Falhas psicológicas que têm origem na infância. O que os pais podem fazer? Então eu vim aqui para aprender também, né? O que posso fazer aí com essas falhas psicológicas, né? Eu me perguntei assim, né? Que falhas psicológicas são essas, né? Inicialmente. E o que eu posso fazer para trabalhar com essas falhas, né? E o que eu ganho com isso também, né? Será que é só um ganho para os filhos ou é para mim também? Então foram um pouquinho aí das perguntas que eu fiz aí no preparo. Essa série, né? Para quem já vem acompanhando aí já conhece, mas para quem não conhece ainda, né, vou projetar aqui os episódios que já tivemos, né? Nós iniciamos aí no início do ano com esses 4 pontos essenciais para a educação de filhos. Foi uma palestra muito interessante. E desde então temos trabalhado nessa série vários temas, né? Como ensinar meu filho a fazer o bem, corrigir de forma inteligente. Então, observem que são perguntas que calam fundo e muito práticas, né? E eu venho acompanhando aí, desfrutando muito dessa oportunidade, espero que vocês também. E hoje nós temos aqui dois convidados especiais que, que vão nos brindar aí essa série. A Gabriela Gontijo Vasconcelos, né, é advogada, servidora pública no TJMG, pesquisadora dessa ciência logosófica e tem muitas outras funções aí como mãe, né? Depois na fala dela aí vai ficar mais claro. Né? Boa noite, Gabriela. Muito bem-vinda. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Obrigado. E o Maurício. Maurício é advogado também, mestre em Direito e também pesquisador da logosofia. Pai também aí de 3 filhos, né, Maurício? Vivendo intensamente essa paternidade. E temos esse tema prático aí que o Maurício vai nos relatar coisas interessantes também. Bom, nós ouviremos então o Maurício e a Gabriela. E eu vou pedir aí aos nossos participantes que anotem perguntas, observações, perguntas, que ao final a gente vai ter um tempinho para interagir um pouquinho aí com a Gabriela e com o Maurício e responder algumas perguntinhas. Tá bom? Essa atividade deve durar aí até no máximo 21 horas. Espero que gostem bastante. E aí, sem mais delongas, eu passo a palavra para vocês. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigada, Adriane. Boa noite a todos, né, que nos assistem. Eu sou a Gabriela, como vocês podem ver. Sou servidora do Judiciário, né, pesquisadora da ciência logosófica. E eu tenho uma menina, uma filha, que hoje está com 10 anos. E hoje nós vamos compartilhar um pouquinho com vocês os esforços que a gente tem feito, né? Eu na minha casa, o Maurício na casa dele, como pais, para auxiliar os nossos filhos e também a nós mesmos, né? Porque quando a gente resolve que precisa ajudar os filhos, a gente acaba percebendo que tem que fazer um trabalho paralelo conosco, né? E precisamos superar essas falhas psicológicas que começam na infância. Tudo bem. Eu sou pai de 3 filhos, 2 meninos, um que tem 7, o outro com 4, e uma menina de 1 ano. E realmente essa oportunidade de ser pai é assim, muito rica, para cultivar valores, né, para a gente desfrutar assim, de muitas alegrias, mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade. Né? Essa responsabilidade de orientar, de ajudar a encaminhar uma vida que a gente recebe. Né? E, como já foi trazido, hoje nós vamos falar sobre essas falhas psicológicas, né? Que podem surgir na infância. Né? Acho que é muito claro que todos nós temos falhas, né, defeitos, mas também que todos temos a oportunidade de superar, né? Superar essas dificuldades. E eu tenho entendido que essas falhas, elas surgem da ausência de conhecimento, né? Um conhecimento que nos permitisse fazer um uso adequado dos recursos que a gente tem internamente, né? Como, por exemplo, capacidade de observar, de refletir, de pensar. Né?
nem sempre eu sou capaz de fazer uso adequado dessas capacidades, né? E aí o mau uso desse recurso, né, leva aos erros que, uma vez que vão se repetindo, vão se transformando, né, em posturas, atitudes, às vezes palavras, e às vezes chegam a se fixar de tal forma que se transformam em características, né, do nosso ser. E podem ser características negativas, né? Como, por exemplo, a impaciência, a irritabilidade, a indisciplina e tantas outras, né? E já na infância é comum a gente observar algumas atitudes, né, que podem, né, se não são corrigidas adequadamente, podem levar ao surgimento dessas características, né? É interessante que na infância esse caráter ainda está em formação. Por isso, os estímulos, né, que os pais, professores, os educadores dão são fundamentais, justamente para que a criança possa já crescer identificando essas realidades que ela tem internamente, né, e procurando superar os erros para que possa formar características que sejam positivas. Então, nós vamos trazer algumas das experiências, né, Gabriela, que a gente tem vivido nesse esforço, né, de ajudar os filhos. E eu vou começar trazendo da minha filha, né? Que, como eu disse, tem 10 anos e ela é muito fofa. Ela já está uma mocinha e cada vez ela é mais minha companheira, né? E como ela é minha única filha, vocês podem imaginar o tanto que eu esperei, sonhei, né? Planejei a maternidade. E uma demanda que eu sinto que aumentou muito com a maternidade é que ter um filho, né, força a gente, né, força entre aspas assim, a fazer uma revisão da nossa trajetória, a estar sempre atenta às minhas ações, à minha conduta, aos pensamentos que estão na minha mente, ao que eu expresso, a encarar a minha realidade e tentar corrigir para eu conseguir também ajudar a minha filha, né? E mesmo que a gente tenha uma relação ótima, né? Mesmo temos uma relação ótima e próxima, obviamente que nem tudo são flores, né? Enfrentamos também muitas situações difíceis que não estavam assim no roteiro dos sonhos pré-maternais, né? Que a gente idealiza tanto, mas fazem parte da vida, são naturais e nos fortalecem muito, né? E me auxilia a sair do lugar em que eu estou para avançar para uma vida mais feliz. Então, eu vou trazer aqui algumas vivências com a minha filha e com as quais muitos de vocês podem identificar, inclusive, né? Porque mostra esse esforço que eu estou fazendo nesse sentido, né? Contando com o auxílio dos conhecimentos logosóficos. A primeira característica aqui que eu vou destacar, que eu observo hoje, e é uma característica que ela já apresentava desde pequenininha, e algumas são mais próprias, né, agora da pré-adolescência, mas algumas vêm desde a infância, e essa que eu vou trazer é os ciúmes. Então, assim, ela tem muita facilidade, desculpa, ela tem muita facilidade para fazer amigos, isso é maravilhoso, né? Mas, dependendo, quando ela está com amigas de muito tempo, às vezes, tem muita intimidade, acontece, né, às vezes, ela apresentar um comportamento de que os ciúmes predominam. Então, quando vem alguma amiguinha dormir aqui em casa, isso aparece, o humor altera, a expressão no rosto dela muda, ela não gosta que a amiga mexa nas coisas dela e tal, e acha que eu estou sendo, às vezes, mais gentil com a amiga do que com ela mesma. E eu procuro, assim, não corrigir na frente das amigas, quando acontece, né? Chamar ela no cantinho, esperar o momento mais adequado e mostrar para ela que o problema não é só aquele momento, né? Mas a projeção que essa dificuldade pode gerar no futuro, que é um pensamento que pode ter um potencial de dano grande, né? E é interessante observar que, quando eu era pequena, eu sentia muito ciúmes da minha mãe. A minha mãe era professora no Colégio Logosófico, escola que eu estudei, né, a vida toda, e ela era muito dedicada à profissão, e eu sentia muito ciúmes, porque eu achava que ela tratava todas as crianças muito bem, o que é ótimo, né, porque ela era professora. Mas ela tinha que fazer um trabalho grande comigo, né, para eu entender que eu não ia perder o meu lugar. Eu era a filha dela, estava garantido, e que eu pudesse ficar tranquila quanto a isso, né? Mas eu observava que essa característica, né, essa falha dos ciúmes, me fazia sofrer demais. Eu começava a ver muito defeito nos outros, a reagir, queria ficar sozinha. Era algo que não me deixava feliz, sabe? E hoje eu vejo, às vezes, ela sofrendo pelo mesmo motivo, né? E nenhuma mãe gosta de ver o filho sofrer, né? Como é que eu posso ajudá-la, então? Então, eu
tenho procurado ser bastante firme, mostrando o equívoco, né, dessa conduta, porque como mãe eu tenho um dever moral, né, de corrigir a minha filha, não passar a mão na cabeça nos momentos que isso acontece, né? E não é fácil. E aconteceu uma situação aqui em casa, num dos feriados que a gente teve recentemente, em que veio uma amiguinha dormir aqui em casa e ela apresentou esse comportamento. Estava tudo bem, tudo ótimo, e de repente ela começou a implicar que a amiga estava mexendo em umas coisas que ela não gostaria, e a amiga ficou chateada, sentiu, né? Então, eu conversei com ela e depois que a amiga não estava presente, né? E no dia seguinte, a gente tinha planejado passar o dia no clube com alguns amigos, né? E aí eu conversei com meu marido e a gente entendeu que, já que ela estava apresentando esse comportamento, não seria o caso da gente ir para o clube, porque ir passar o dia todo se divertindo seria uma forma de premiá-la, e não era o momento para isso, né? Então foi muito difícil para mim, eu sofri muito. Ela ficou tristíssima, porque a gente tinha planejado com muita antecedência. Ela ficou tristíssima, o sofrimento dela me deixou mais triste ainda como mãe, né? Mas era o certo a fazer e passamos o dia em casa. Aí depois eu sugeri para ela, quando ela estava mais tranquila, já tinha passado aquela reação inicial, se ela quisesse anotar, para ela entender melhor o que estava acontecendo. Eu conversei no sentido de contar da minha própria experiência quando eu era criança, que isso acontecia muito comigo, que hoje, adulta, eu já via com mais clareza, mas que a minha mãe fazia esse trabalho comigo também, de vencer essa dificuldade, né? E é muito triste perder uma oportunidade feliz por um mau comportamento, né? Eu amo ela demais, deixei isso bem claro, sempre deixo isso bem claro para ela, toda vez que eu tento, né, que eu vou fazer uma correção, que eu a amo demais, eu não quero que ela passe por esses sofrimentos, né? E eu perguntei para ela, filha, quem que é mais forte, você ou esse pensamento? Porque esses pensamentos, às vezes, pegam a gente desprevenido e depois vão embora e o sofrimento fica sozinho com a gente, né? Então, vale a pena? E ela viu que não vale a pena, né? E comentei também que alguns pensamentos que a gente não cuida na infância ficam tão fortes que depois a pessoa pode ser reconhecida pelo nome daquela falha, né? Então, seria o caso de alguém ser chamado de intolerante, de impaciente, de preguiçoso. E não é muito triste perder a própria identidade, né? O próprio nome para ganhar um nome do pensamento? Essa oportunidade de auxiliar os filhos, né, a enxergar essa realidade interna, né, e aos poucos ir botando mão, dominando, né, o que se passa na mente é realmente muito especial, né? E muitas vezes não é fácil, como você relatou, mas é importante e geram frutos para o futuro, né? Um dos meus filhos, né, em algumas experiências, ele apresenta uma dificuldade, às vezes, de obedecer, né, as orientações, as normas que são apresentadas para ele, né, o que cria alguns problemas em certos momentos. Eu e minha esposa temos procurado mostrar para ele, né, a importância de entender as razões, né, pelas quais ele deve obedecer em cada uma das experiências, e mostrando, né, os benefícios que essa atitude pode trazer para a vida dele. Teve uma vez, né, dentro desse esforço, que a gente foi numa consulta médica, e ele foi até numa companhia do irmão, né, que o irmão ia fazer uma consulta e ele também. E como ele era o mais velho, a gente resolveu iniciar a consulta por ele, né? Mas quando a médica foi examiná-lo, não deu certo, né? Tudo que ela tentava fazer, ele não permitia, né? Respondeu com energia, com choro, né? Não deixou que a pediatra lá realizasse os procedimentos que eram necessários naquele momento. A gente tentou insistir um pouco, mas viu que, né, diante da impossibilidade naquele momento, que era melhor mudar de estratégia. Então, a gente, né, passou então a consulta para a irmã, né, que foi ser atendida, mas enquanto isso um de nós conversou lá com ele, explicando, né, que a importância dele trocar aqueles pensamentos, observar ali internamente, porque era importante que ele atendesse ali as solicitações da médica, né? E foi interessante que ele sentou lá numa cadeirinha, ficou lá concentrado e tal. E depois que a irmã foi atendida, a pediatra voltou até ele, né? E aí ele aceitou essas orientações dela, né? Permitiu que ela fizesse lá os procedimentos, né? E foi muito bonito observar esse esforço, né, interno, esse movimento interno que ele fez
para afastar aqueles pensamentos, né, que tinham se oposto, né, àqueles movimentos, e depois se comportar de uma maneira positiva, né? A gente valorizou com ele muito essa experiência, né, mostrando que era uma conquista dele. E eu e a minha esposa também avaliamos, né, depois da experiência, né, vimos que a gente pode utilizar outros recursos para auxiliá-lo, né? Por exemplo, prepará-lo diante de experiências que a gente sabe que pode acontecer, né? Esse tipo de característica, né? Nesse caso, por exemplo, já tinha um tempo que ele não ia na consulta médica, né, em razão aí do período de pandemia, então poderia surgir, né? E assim a gente tem feito em outros momentos, né, porque é comum desses pensamentos surgirem, né? Especialmente quando a gente sabe que são momentos que ele gosta, por exemplo, também, né, assistir um vídeo, às vezes está na casa dos avós, a gente sabe que vai ter que mudar, a gente já vai preparando, mais 5 minutos, mais um pouco, para que ele possa internamente preparando esses pensamentos, né? É claro que em alguns momentos a gente tem êxito, em outros nem tanto. É um esforço que exige repetição, continuidade, mas aos poucos a gente vai identificando que ele vai se tornando mais capaz de vencer assim, essas adversidades, né? Essa capacidade de selecionar, né, os pensamentos, de forma assim, a afastar os negativos, né, os que prejudicam, e optar por aqueles que fazem a vida mais feliz, né? Todos nós temos, e as crianças apresentam isso desde muito cedo, né? A gente até aproveitou diante de uma dessas experiências, né, para escrever uma carta para ele, como um registro, né, que ele possa retornar no e conhecer, né, ter mais consciência dessa experiência vivida. É isso mesmo, Maurício. Esse trabalho como pais é muito intenso, né? Eu sinto que a gente tem que estar constantemente atento e vigilante da nossa conduta e na dos nossos filhos, para a gente intervir no momento certo, né? Fazer mais acertos que estragos com a correção, porque é difícil, né, corrigir. É algo que a gente tem que planejar, pensar bem antes de fazer. E na idade que a minha filha está, eu percebo também que eu não posso cobrar nada dela que ela mesma, que eu mesma já não esteja fazendo, porque senão ela percebe e ela me cobra, sabe? Ela já tem idade suficiente para não aceitar a correção de algo que eu não incorporei na minha vida. Então, manter esse exemplo, né? Bom exemplo é um desafio para a gente, tem que estar sempre muito esperta e atenta para não descuidar da minha própria mente. E na época que a gente estava, até pouco tempo, né, a gente estava tendo as crianças todas com a aula online, estava me incomodando muito o fato da minha filha ficar demais com os eletrônicos, sabe? E eu sentia que estavam faltando estímulos naturais, era só artificial que ela estava recebendo, ela não estava fazendo atividade no clube, nem na escola, só online. Então, estava ficando muito em casa no eletrônico. E eu percebi que a vontade dela, a força de vontade dela, estava ficando debilitada, estava mais prostrada. Então, eu combinei com ela de fazermos um dia sem eletrônicos. Planejamos, foi um desafio. Eu escolhi um dia em que eu não estaria trabalhando para não prejudicar, né? Que eu ficaria sem usar o computador e sem o WhatsApp. E o fato de planejar com antecedência esse detox, né, de eletrônico, de ficar sem assistir, foi muito bom, porque ela aceitou bem e ela foi assim, uma grande parceirinha nesse desafio. E foi uma alegria, porque a gente descobriu um monte de coisa para fazer junto que eu nunca tinha tempo para fazer, nem ela. Então, ela me ajudou em coisas simples, assim, que eu nem pensava em colocar ela para me ajudar. A gente lavou roupa junto, cuidou, eu ensinei a ela a mexer na máquina de lavar, a colocar roupa no varal, que é coisa que ela não sabia. Eu tenho um armário grande aqui em casa que eu estava assim, sem tempo para arrumar, e arrumamos, ela me ajudou. E dentro desse armário, a gente achou umas preciosidades. Inclusive, uma cartinha que a minha avó materna me escreveu quando eu fiz 10 anos, há bastante tempo atrás, né? E ela estava fazendo 10 anos justamente nessa época em que a gente encontrou essa cartinha. Então, foi muito emocionante pensar assim, que a gente estava fazendo uma coisa no presente, mas recordando do passado, trazendo assim, recordações muito felizes, sabe? Foi um momento muito sensível. E algo que ela adorou nesse dia sem eletrônicos foi que ela pôde lavar o carro com o pai e o irmão. O pai também adorou, né? Que o carro foi lavado. E ela falou comigo que ninguém pode passar a vida sem ter essa oportunidade de lavar o carro. Ainda estava um dia super quente,
Então, ela se refrescou, foi uma coisa muito boa. Eu vi que a gente precisa estimular muito, né, as atividades, sejam físicas e mentais, para mudar esse padrão deles ficarem muito no eletrônico, mas é um desafio, porque quando eu proponho isso, eu preciso fazer também, né? Mas a alegria que a gente sente ao conseguir fazer, vale a pena todo o empenho, né? E chamou muito minha atenção que, às vezes, eu achava que ela já estava assim, mais para pré-adolescente do que para criança. E esses momentos me mostraram que ela ainda é muito criança, ela ainda tem muitos interesses, perguntas, boa vontade, alegria. E quando fica só enfurnado em eletrônicos, isso perde, né? Parece que o filho foi assim, abduzido, né? Não está ali, você fala e demora a responder. E essa luta de evitar esse excesso de telas, para mim, é um dos maiores desafios que eu tenho hoje aqui em casa. É muito importante eu perceber que assim, eu preciso enfrentar, eu estou enfrentando, e quando eu proponho isso, eu preciso fazer a minha parte também, né? E toda vez que a gente combina com antecedência, fica mais fácil. Aí eu desapego também da minha parte de eletrônicos, senão nada feito, né? Não faz sentido a gente cobrar algo que a gente não está fazendo. E assim como a gente seleciona, né, ajuda os nossos filhos aí a selecionar naquilo que eles usam para se alimentar, por exemplo, né? A mente, aquilo que é oferecer para a mente das crianças, a gente precisa auxiliá-los também a fazer essa seleção, né? Seja de quantidade ou seja da qualidade daquilo que eles vão recebendo, né? Eu vejo também que uma das grandes experiências assim que a paternidade, né, tem me oferecido é a de recordar e valorizar muito os meus pais. Especialmente recordar assim, com gratidão essas correções, as orientações que eles me deram, e que muitas vezes não eram compreendidas, né, ou bem recebidas nos tempos de infância, né, da adolescência. Né? Eu lembro que é algo que eu vivi de forma assim, recorrente, que às vezes eu chegava, né, da escola, de alguma experiência, reclamando, né, da atitude de um professor, de um colega, né? E os meus pais sempre me incentivavam a fazer o esforço de identificar a minha parcela de responsabilidade naquela experiência, né, diante, às vezes, de alguma dificuldade. Né? Às vezes, minha turma perdia lá uma oportunidade de fazer uma excursão, de ir para um parque, né, por mau comportamento. Né? E eu sempre, às vezes, vinha com a reclamação, né, de que eu não tinha feito nada, né, que em razão dos outros eu estava sendo prejudicado. E meus pais sempre voltavam nesse aspecto, né? Assim, nunca compactuaram assim, com essas minhas reclamações, né? E me faziam enxergar que eu tinha uma responsabilidade com aquele conjunto, né? Nem que fosse para auxiliá-los, né? Assim, de alguma maneira, né? Que eu tinha que pensar o que eu podia fazer para superar aquela dificuldade. Né? E eu vejo que na convivência, pelo menos na minha experiência, é muito comum, né? Apontar para os outros, né? Atribuir aos outros a responsabilidade das dificuldades ou dos erros, né? E muitas vezes não identificando aquilo que me cabe. Né? Eu diria que talvez na adolescência isso é quase que uma tendência. Né? E hoje eu vejo como que essa orientação dos meus pais tem sido útil, né, para a minha vida, né? Em diversos campos. Eu já vivi experiências na faculdade, né, quando às vezes a turma se juntava para criticar um professor, no ambiente do trabalho, às vezes acontece, né, essas reclamações especialmente vinculadas ao chefe, né? Até no casamento, no convívio com a esposa. Né? Então, é interessante ver como que aquilo que é plantado, né, na infância e na adolescência vai deixando frutos. Né? Então, hoje, assim, com naturalidade, quando aparece assim, esse pensamento de reclamação, de indisposição, né, de crítica em relação aos demais, surge também esse movimento interno, de pensar, né, que aquela experiência tem que servir para eu aprender algo, né, algo importante para a minha própria vida, né, e para que eu possa me superar. Certamente isso é fruto desse esforço contínuo aí dos meus pais. Né? E é interessante também que na infância, os pensamentos, as características, elas ainda são pequenas. Né? Surge às vezes em situações simples, o que às vezes pode até nos gerar uma certa ilusão de que elas não merecem maior atenção, é coisa pequena. Né? Só que aquilo que é pequeno e continua a ser cultivado, né, lá na infância, depois vai ser grande no futuro. E é por essa razão que a gente precisa ter um olhar, né, não apenas às vezes, para uma circunstância específica, né, que ali ainda vem na realidade da criança, mas projetar aquela realidade sendo cultivada, se ampliando e aquilo vivido no futuro. Né? E por isso,
Aí nós temos que agir ainda nesse pequeno, justamente para contribuir, né, com a vida dos nossos filhos. Exatamente. Eu queria compartilhar uma conquista também que a minha filha apresentou em relação a uma dificuldade que ela tinha muito grande quando ela era pequenininha, que era a timidez. E eu recordo que quando eu ia levar ela na escola, ela devia ter assim, uns 4 anos, ela estava na mesma salinha há 3 anos, não tinha tido nenhuma mudança, mas se ela chegava na escola e os coleguinhas já estavam dentro da sala, a gente estava um pouco atrasada, coisa que acontecia assim um pouco frequência, com uma certa frequência, né? Ela não conseguia entrar na sala, ela ficava do lado de fora, chorava, ficava com muita vergonha e se recusava. E, por outro lado, quando ela chegava já antes, né, com antecedência, ela não apresentava essa dificuldade, não. Então, eu tinha que conversar muito para convencê-la, né, a entrar dentro da sala. A professora dela, na época, me ajudou demais também com esse trabalho. E outra dificuldade, outro momento que aparecia muito essa timidez, era quando a gente estava andando na rua e encontrava conhecidos, e perto da escola encontrava várias vezes conhecidos, e ela não cumprimentava, mesmo os conhecidos dela, ela não cumprimentava, né? Então, eu tenho que destacar aqui, Maurício, que uma coisa que me pegava às vezes era eu ficava mais incomodada com o fato das pessoas acharem que eu estava sendo uma má mãe, de não dar uma boa educação para minha filha, para cumprimentar todo mundo, do que preocupada em ajudá-la na falha dela em si. E isso me causou até vergonha observar isso, porque eu estou corrigindo para quê, né? Para que eu faço uma correção de algo que o filho está apresentando que não é bom? É para aquele momento, né? É para resolver um problema meu de vaidade, de não parecer que eu estou sendo uma mãe relapsa, ou é para ajudar o filho, né? Para ser uma pessoa mais feliz, para ser uma pessoa do bem, para expandir esse bem para a humanidade. Para que eu estou corrigindo? Toda vez que eu vou fazer uma correção agora, eu me pergunto isso, para não cair nesse equívoco, né? De ser uma coisa para aparência e não algo que vai trazer um benefício real. E foram inúmeras vezes, né, que para auxiliar ela a vencer essa dificuldade, eu conversei muito com ela, eu propus ampliar as amizades, porque ela só tinha uma amiguinha, e era a prima dela que eu conhecia desde sempre, né? E aí a gente começou a ampliar o círculo de amizades, chamar outras crianças para brincarem com ela, combinar encontros em praças, em parques, em shopping. E conversei muito com ela também, contando o valor que eu mesma dou à amizade, como que as amizades são importantes na minha vida, né? Que apoio incrível que constituem, né, as minhas verdadeiras amizades. E tem até um livro muito legal que eu vou mostrar aqui para quem, não sei se muita gente pode ser que não conheça, né? Que é esse aqui, vocês estão vendo? O Segredinho para Ampliar as Amizades, que foi um trabalho que a escola fez, apresentou esse livro para as crianças e a gente fez em casa e na sala de aula. E foi muito útil esse trabalho nessa luta para a expansão das amizades, né? Que na infância às vezes é mais difícil, depois vai se tornando mais natural. Então, a gente começou a criar outras oportunidades também dela fazer esportes, fazer uma atividade musical, para ir ampliando o círculo e infundindo muita confiança, para que ela fosse se sentindo cada vez mais segura, né? Para criar esses novos laços de amizade. Aí, outro dia, ela me procurou para contar que uma amiga tinha falado com ela que ela está muito popular. Então, ela está feliz com isso. E no início da live eu falei, né, que hoje ela tem muita facilidade para fazer amigos. Mas isso foi uma conquista trabalhada, que, né, requereu muita atenção e dedicação minha e dela, né? E ela agora está me contando também que ela observa isso, que ela tinha essa dificuldade, que ela sentia vergonha de todo mundo e não cumprimentava ninguém, e que ela conseguiu dar esse passo para frente. E tem sensação melhor, Maurício, do que vencer uma dificuldade, vencer uma limitação, expandir, não é? É uma coisa muito boa. É uma alegria verdadeira, né? Assim, gera muitos frutos, né? Uma capacidade que eu vejo que a natureza assim, nos exige desde muito cedo, né? É a de adaptação. Desde lá do nascimento, né? Deixar lá a barriga tranquila, segura da mãe, né? Você aventurar no outro mundo exige assim, muita adaptação, né?
adaptar ao frio, à luz, ao calor, né? A sede, a fome, né? Tudo nesse mundo assim é diferente daquele princípio, né? E essa adaptação nem sempre ela é fácil, mas ela é muito necessária, né? Para a gente poder avançar. E desde cedo, então, a gente apresenta essa capacidade, né? De nos adaptarmos aí no plano físico, né? E na realidade psicológica também temos essa capacidade, mas às vezes existem certas travas, né? Que dificultam esse processo de adaptação, né? Acho que com frequência a gente vê que muitas pessoas, né, têm essa significativa resistência assim, para as mudanças, né? Mas adaptar-se com inteligência, com agilidade, é realmente uma condição, né, para encaminhar bem as experiências, né, as situações difíceis. Nós estamos em tempos onde foi muito necessária, né, essa adaptação, né, para aprender a fazer mais, fazer melhor, né? E um dos meus filhos, ele sempre foi assim, um menino muito alegre, bem disposto, sociável, né? Só que a gente identificou logo cedo que em novos ambientes, às vezes como uma festa, uma aula de natação, isso lhe causava assim, um certo retraimento, uma vacilação, né, um temor. Sabe aquele friozinho na barriga, né, que a gente vive diante de uma nova experiência? Esse friozinho ele pode ser positivo, na medida que nos deixa ali alerta, né, estimula para a gente estar preparado para as situações, ou ele pode ser negativo, né, quando ele nos paralisa, né? E às vezes a criança não tem ainda, né, os recursos para lidar com essa questão, né, com essa sensação, né? E foi tão interessante que, enquanto eu observava essa experiência do meu filho, né, pensando em como auxiliá-lo a viver essas experiências, né, e se capacitar para viver melhor esses processos de adaptação, eu pude surpreender essa realidade dentro de mim, né? E isso foi muito feliz, né, uma experiência muito boa, né? Eu estava vivendo um desafio lá profissional, né? Tive que realizar lá uma sustentação oral importante dentro de um tribunal diferente, né? Eu nunca tinha atuado. E aí eu estava lá esperando, aguardando lá o meu momento e sentindo, né, internamente inquieto, né, desconfortável, preocupado lá com várias questões, né, nesse ambiente diferente. E naquele momento, né, esse encontro, né, com essa situação interna, eu me recordei logo do meu filho, né? E me vi ali naquelas experiências que ele também estava experimentando dentro da realidade dele, né? E foi tão bom experimentar isso, né? Recordei até uma frase que a gente repetia muito para ele, né? Quem é valente é mais feliz. E essa identificação naquele momento com essa realidade do meu filho me permitiu viver a experiência de outra forma, né? E aí desfrutar daquele momento como uma oportunidade de me conhecer um pouco mais, de me superar, né? E aí eu pude viver a experiência de uma outra forma, né? De forma alegre, estimulante, né? Então, uma experiência que a gente viveu com meu filho nesse sentido, por exemplo, foi a de iniciar a vida escolar, né? Que é uma rica oportunidade de adaptação que muitos pais passam, né? Não só os filhos, mas os pais também, né? E a gente fez todo esse preparo, né? Preparar a mente dele para viver de uma forma alegre, mostrando, né, quanto ele poderia desfrutar dentro do ambiente da escola, da formação das amizades, o que ele iria aprender. E foi um processo natural, né, com suas dificuldades e conquistas, né? Mas hoje, por exemplo, ele adora a escola, né? De vez em quando ele até fala que não queria que tivesse final de semana, porque ele queria continuar vivendo lá as experiências dentro da escola, né? A gente vê que tem sido uma conquista, né? Justamente porque a adaptação ela é muito importante para a gente ir habilitando para viver novas experiências, né? Para ser cada dia melhor, é parte necessária aí dentro de qualquer esforço de evolução, né? Mas como a gente bem sabe, né? Cada pessoa é única, né? E cada criança também é uma, né? Tem suas próprias características, suas necessidades, responde às vezes de forma diferente aos estímulos, né, que são oferecidos. Mas acho que uma coisa que é certa é que todos temos falhas, as crianças também, e temos essa capacidade de aprender e de nos superar. E especialmente as crianças têm uma capacidade nesse sentido que é assim, incrível, né, de se admirar. Vejo que ela absorve esses bons estímulos de uma maneira muito interessante, né? E evitar, né, procurando assim evitar erros e acertar, né? Eu vejo que a imagem, né, de que a mente das crianças é uma terra muito fértil, né? Mais ou menos aquela ideia de que o que planta dá, né? Nós temos
temos que cuidar para que não germine ali, às vezes ervas naturalmente vão acontecendo, né? E, em paralelo com isso, desenvolver, então, essas capacidades que nós temos, né? Formar bons conceitos, desenvolver as virtudes, né? E essa, né, como eu disse anteriormente, é uma grande oportunidade, então, né, de sermos pais e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade, que é justamente essa, né, de oferecer esses bons estímulos para que elas desenvolvam, então, essa capacidade, né, de observar propriamente, observar as próprias atitudes, reconhecer, né, erros e acertos e encontrando esses recursos para que possa acertar mais, né? Então, construir características que sejam positivas, né, para a própria vida, para a vida em sociedade, que possam fazer o bem a si mesmo e o bem aos demais também. Muito bem. Agora a gente vai ter a oportunidade de ver algumas perguntas, né? Conversar com as pessoas que estão acompanhando aí nesse dia de hoje. Obrigada a todos, né, que vieram. Pela atenção, sim. Muito obrigado, Gabriela, Maurício. Muitos aspectos aí, elementos práticos do dia a dia com os filhos, eu gostei bastante. Antes de passar aí, ter algumas perguntas. Antes de passar a elas, né, eu queria pedir a todos, né, que estão aqui presentes para avaliar nossa live. Vou mandar um link aí. Mandei no chat um link para avaliarem essa live de hoje, deixarem sugestões, né? E quem tiver interesse também, a Fundação Logosófica é uma escola e oferece cursos de informação sobre logosofia, tratam desses temas e tantos outros. Então, quem tiver interesse pode solicitar também nessa ficha de avaliação. Bem, antes de passar para as perguntas do público, Gabriela, eu ia te perguntar se, além do livro que você mostrou, até mandei o link aqui da editora Lyri, né, que são vários livros muito interessantes para a educação dos nossos filhos, e tem muito conteúdo lá. Eu ia perguntar se tem algum livro logosófico também, né, que eu quero trabalhar com meus filhos, quero trabalhar comigo mesmo, né, se você recomenda. Tem. Eu estou cheia de livro aqui atrás. Tem vários. Tem esse livro aqui, ó, que é bem específico para a live de hoje, para esse trabalho que a gente faz. Primeiro o pai lê, né? E a mãe. A gente lê, analisa, para depois pensar no trabalho com as crianças, né? Mas ele é de grande auxílio. Até estava emprestado com uma amiga minha, ela me devolveu agora. Ela adorou. Esse eu me identifiquei, viu? Que nesse livro, o próprio autor, né, o Gonzalo Specotti, fala especificamente, né, de algumas dessas características que surgem, né, na infância. Surgem na infância. É importante os pais estarem atentos. O trabalho começa cedo. Eu me identifiquei, que eu tenho muita coisa para corrigir também, né? Além da correção dos filhos, né? Cabe a mim mesmo, né? Uma pergunta que a Silvia Salles fez aqui no chat: como fazer quando a gente erra e o filho vê e nos cobra, entre aspas, por aquele erro? Já viveram isso aí? Na idade que a minha filha está, é mais comum do que na do Maurício, né? Que ainda são menores, imagino, né? Pelo menos os 2 menores, né, Maurício? Mas é uma responsabilidade muito grande, porque tudo que a gente faz, nós estamos sendo observados, mesmo quando parece que não, né? Então, eu sinto assim, errar é natural. Todos nós vamos errar, né? É importante que seja tratado como algo natural. Mas é importante mostrar também que eu tenho feito esforço para ficar atenta e corrigir esses erros, né? Luciana Furtado, boa noite, obrigado por prestigiar a live. Ela fez uma pergunta aqui, ó, disse que está adorando a live e gostaria de perguntar para você, Gabriela, sobre o que você pensa sobre o melhor momento de corrigir a criança, porque nem sempre o melhor momento é logo após a conduta equivocada. O que você pensa sobre isso? Eu sinto que assim, algumas coisas são graves e tem que ser na hora mesmo, né? Mas a maioria das correções devem ser feitas no momento oportuno. Às vezes, quando a criança está mais tranquila, né? No momento assim, sempre privado, sem ser na frente dos outros, para não expor, ela não se sentir diminuída frente aos demais. Eu acho que tem que ter bastante discrição, mas a correção tem que acontecer, né?
Tem que acontecer e tem que relacionar o fato para a criança compreender e depois perguntar para ver se ela compreendeu, né? Se ficou claro. Completar algo aí, Maurício, sobre isso? Conceito, né, com o que foi trazido pela Gabriela, e a gente sempre procura recursos, né, para fazer essa correção, que são vários, né, às vezes a gente tem que ir mudando os recursos, né, claro que sempre que puder, né, serem recursos assim, estimulantes, né, que levem, né, assim, com alegria, é muito bom, né. Eu me recordei de uma experiência aqui, como que, às vezes a criança é tão pequena que ela ainda não sabe, né, que o comportamento é certo ou não, né, ou é errado ou não. A gente precisa mostrar para depois dela ter condições de atuar de forma adequada, né. Lembrei que meu filho era pequenininho ainda, com 1, 2 anos, e a gente estava na cozinha com minha esposa, e chega ele com um rolo de papel higiênico, assim, balançando, tal, com as mãos, né? E a gente achou graça, né, naquele momento. Então, nos divertimos lá com ele e tudo. Depois explicamos, né, assim, que não poderia ser sempre daquela forma, né, que tinha ali um objetivo e tudo. E naquele momento a gente entendeu que não era um erro, né, um problema, né? Eu estava aprendendo e se divertindo. Mas depois apresentamos elementos para poder, em outras experiências, né, viver de uma forma diferente. Então, procurar, né, fazer dessa forma estimulante, alegre, você sabendo que em alguns momentos é preciso trabalhar, às vezes, com um pouco mais de energia, né? Mas, como levar o bem, pensando como pode fazer para eles serem mais felizes no futuro. Né? A Silvia também comentou aqui também, né, que essa live tem muito a ver com outra, que foi como corrigir de forma inteligente. Realmente tem muito a ver, é uma dica aí, né, para os nossos ouvintes, né? Tem uma outra pergunta aqui também que achei muito interessante, né? Como a gente faz quando vemos no filho justamente o defeito que nós temos? O que vocês pensam disso aí? E é o que acontece em geral, né? Porque o filho, em geral, parece com o pai e com a mãe. Tem muita dessa carga, né, genética. Eu sinto que também enxergar com naturalidade e trabalhar paralelamente, né? A gente nunca trabalha só a criança, né? A falha da criança. A gente tem que trabalhar a própria falha para começar a ser exemplo e trabalhar a da criança, né? Paralelamente, não é uma coisa isolada. Vive isso aí também, Maurício? É uma das grandes oportunidades que a família nos oferece, né? A gente nos vê refletidos nos filhos, né? Às vezes nos pais, né? E para mim tem sido um estímulo, né? Quando eu vejo a dificuldade do meu filho, que é a mesma que eu tenho, é um estímulo para eu reforçar os meus esforços, né? E viver a experiência junto, né? Assim, levando algo para o filho, às vezes o filho nos ensina, né? Diante de uma determinada experiência, aproveitar aquela oportunidade para ir em conjunto e se ajudando, né? Que eu acho que é o grande objetivo da família, né? Cada um possa se ajudar nesse processo para ser melhor, para ser mais feliz. Flávio está comentando aqui, ó, Flávio, educar é um processo e não uma atividade momentânea, portanto, corrigir deveria seguir essa lógica. Concordo bastante, Flávio. E a Luciana Chagas falou aqui, Gabriela, que adorou a ideia do dia sem eletrônicos, que vai experimentar também na casa dela. Depois me conta. É uma boa. A Juliana Patrus, ó, ficou muito claro que educar começa em nós, pais. Seria possível ensinar se eu não faço o que falo? Acho que tem até uns ditados disso, né? Fala sobre isso. Acho que o exemplo é o primeiro passo, né? A gente, até o autor da filosofia fala, né, que se é que eu falo não está avalizado pelo exemplo, tem um efeito contrário, né, na própria criança, né? Então, é importantíssimo, sabendo que, né, como a Gabriela trouxe, a gente não vai ser um exemplo de perfeição, né? A gente tem que ser esse exemplo de esforço, né? Então, mostrar para o filho que nós estamos fazendo esse esforço de superação, que às vezes acertamos, erramos, nós estamos em busca desse ser melhor, né? Muito bem. Gostei do carinho na correção, no cuidado de não corrigir na frente das amigas, convidar para escrever. Kátia Marques comentou aqui. Bom, agradecer toda a nossa plateia pelas participações muito oportunas. Vou mandar de novo aqui o link, para vocês darem aí o feedback, né? Se gostaram, sugestões, outros temas que gostariam de ver nessa série Melhores Pais, Melhores Filhos.
E também recordar, né, a gente vai ter aí a família como maior apoio moral dos filhos, que vai contar com a participação aí da Vera Tamberi e Jefferson Soares, né? Aguardem que teremos essa live aí ainda nessa série. Né? Bom, no mais, eu queria agradecer muito aí a Gabriela, o Maurício, né? Desfrutei bastante aí com vocês desse momento. Agradecer todos os comentários e participação da plateia. E dizer também que lá no nosso site, logosofia.org.br, tem muitos conteúdos interessantes vinculados a esse sobre educação, mas também muito variados sobre temas diversos, podcasts, vídeos, artigos. Então tem uma variedade de conteúdos. Em especial esse mês tem um editorial lá sobre a arte da convivência, essa importância de conviver, que tem muito a ver também, né, com o que a gente está falando aqui da família, dos filhos, né? Então é isso. Gabriela, obrigado. Obrigado, Maurício. Se quiserem deixar aí um recadinho final para o nosso público. Obrigada, Adriane. Obrigada a todos que se dispuseram a participar aqui conosco desse momento, né? Foi ótimo. Muito obrigado a todos e que desfrutem muito, né, dessa oportunidade rica que a gente tem de estar junto aí às nossas crianças. São muitos os desafios, mas a alegria não tem igual, né? É uma oportunidade realmente muito rica, que a gente possa desfrutar muito, pensando sempre em fazer esse bem. Né? Muito obrigado. Boa noite. Até a próxima. Boa noite.